Bom, agora vamos fazer um relatório diferente aqui. A gente explorou o dashboard, a gente explorou aqui as ferramentas para atualizar a fonte de dados e como descobrir os campos da fonte de dados. E agora a gente vai fazer aqui, ó, um report. Vamos fazer um novo relatório. Vou fazer esse relatório com a fonte de dados. Então, com a fonte de dados, é a fonte de dados aqui em memória desta tela, deste contexto. Então, vamos colocar aqui com fonte de dados. Então, a ideia do relatório é o seguinte: diferentemente de um dashboard, são relatórios que vão ser gerados aqui, podem ser gerados em PDF, exportados para Excel, mas a intenção deles é que a gente possa imprimir esse relatório se for necessário, tá? Então, aqui o caminho é um pouquinho diferente do dashboard. Então, o que tem aqui no relatório? Algumas funções aqui em cima também, alguns botões. Essa parte aqui onde a gente vai explorar os campos. E aqui alguns controles que a gente vai jogar para dentro do relatório. Tá? Então, a primeira coisa de um relatório é a seguinte: ele tem que estar vinculado em alguma fonte de dados. Então, aqui eu tenho aqui, ó, os campos. Lembra que eu vinculei esse relatório à minha fonte de dados, que era a memória lá do Lumina. Então, estou vinculado a esse objeto aqui, ao coletor de custo, à obra. Dentro da obra eu tenho um monte de listas aqui. Uma delas é a lista das atividades, do Project Task. Então, primeira coisa, eu preciso vir aqui e vincular o meu relatório a uma fonte de dados. Ele já está. Como eu criei o relatório através de uma fonte de dados, ele já está vinculado. E aí eu vou começar a fazer o meu relatório. Existem várias maneiras de gerar um relatório. Vamos colocar aqui, ó, um campo para a gente ver. Vamos colocar aqui formatted. São os mesmos campos que a gente vê lá na tela, a mesma forma de pegar os relatórios e assim por diante. Vou colocar um campo aqui, ó, Cost Collector Formatted. Eu arrastei de lá para cá. Se eu vier aqui em prever, ele vai mostrar, ó, o que tem naquele campo. É o nome do coletor de custo. Eu posso arrastar daqui para cá. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Esse é um controle. Eu posso vir aqui. O que eu mais gosto é esse aqui, ó. Por que é esse aqui? Ó? Vou explicar já. É a tabela. Tá? Eu vou arrastar uma tabela para cá. Na tabela, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos supor, tá vendo que eu tenho um nível aqui chamado detalhe. O que seria o detalhe? O detalhe são as linhas que vão repetir. Então, se eu tiver aqui vários coletores de custos, não é o caso desse dataset aqui, eu teria várias linhas repetindo. Mas por que eu gosto da tabela? Porque eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui primeiro, vamos colocar uma letra mais legal aqui, vamos colocar uma Arial, e aí vamos colocar aqui, ó, código, descrição, divisão. Só alguns exemplos. Essa tabela aqui eu vou aumentar ela aqui. Eu vou diminuir esse campo, que ele está muito grande. Eu vou deixar esse cara um pouquinho mais para cá. Aqui eu vou colocar no meio. Vou alinhar essa tabela aqui, ó, o texto ao meio. Tem uma propriedade aqui que eu gosto bastante, que é essa daqui, ó. Aqui tem todas as propriedades, né? Eu tenho uma aqui, ó, que é essa margenzinha que eu vou dar das bordas. Eu não gosto do texto muito colado aqui. Então, eu vou aumentar esse aqui para 10. E aumentar esse cara aqui para 10 também. Então, tenho aqui os meus campos um pouquinho mais distribuídos. Por que eu fiz isso? Eu vou arrancar esse cara daqui. Vou pegar esse cara aqui e vou jogar ele aqui em cima. Ó. Colocar ele aqui em cima, vou alinhar. Aqui vai funcionar como se fosse um cabeçalho aqui do meu relatório. E aqui embaixo eu vou colocar os mesmos campos. Então, como eu já fiz numa tabela,
eu venho aqui e copio. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu copiei e colei aqui em cima. Eu vou clicar aqui e copiar, colar aqui embaixo. Posso arrastar aqui onde eu quiser. Eu acho que o mais fácil aqui, ó, arrastar e posicionar com a setinha. E eu vou vir aqui, ó, e vou começar. Essa aqui eu posso colocar essa tabela aqui com uma corzinha aqui diferente, um pouquinho cinza. E aqui eu vou começar a jogar os campos. Então o Cost Collector, o código dele é o code. Então vou pegar aqui, ó, code, vou jogar aqui. A descrição é o próprio Cost Collector. Vamos ver aqui. Cost Collector. Cost Collector, cadê? Aqui. E a divisão, acho que é Division. Tem um monte, tem o código da visão e tal. Divisão. Eu só quero colocar isso aqui para mostrar o que vai sair aqui na frente. Vamos fazer um preview. Ó. Então, aqui já funcionou como um cabeçalho. E aqui já tem os campos. Então, aqui eu vou pegar essa tabelinha aqui, ó, e vou vir aqui, estilos, largura da borda, vamos ver aqui, cor da borda, vamos colocar aqui, tá, vamos colocar como cinza, e vamos colocar, tá vendo que está sem nenhuma borda? Vamos colocar todas, esta, opa, eu quero essa, essa. Então estão todas apertadas aqui. Vamos ver o que acontece. Olha, temos uma borda. Tá? Bom, legal. Então eu fiz um relatório que trouxe o nome da obra. Ok. Aí, o objetivo do relatório é, então, trazer aqui embaixo as atividades. O que eu tenho aqui, ó, como fonte de dados? Eu tenho Cost Collector. Dentro do Cost Collector eu tenho Project Task List, certo? Por quê? Porque eu peguei a fonte de dados que veio direto da tela do Lumina, do contexto do Lumina, da memória do Lumina. Então, aqui, se eu vier aqui, ó, em detalhe, clicar com o botão da direita, eu consigo inserir um subrelatório. E o que seria um subrelatório? Ele vai perguntar, tá, você quer as informações de qual tabela? Quero dessa daqui, ó. Então aqui, ó, apareceu, eu tinha o detalhe aqui, o primeiro detalhe que era do nível superior do Cost Collector. Agora esse aqui, ó, já é o detalhe do Project Task List. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Dentro dessa linha aqui, ó, eu venho aqui, vamos fazer diferente aqui, ó. Vou arrastar a tabela de novo. Certo? Vamos colocar aqui como Arial. Vamos colocar uma linha um pouquinho menor aqui, 8, e vamos colocá-la alinhada no meio. Então aqui, o que eu quero? Eu quero o Cost Collector, aquela propriedade da Task Name, certo? Então aqui eu posso arrastar daqui, tá vendo que aqui tem um monte de propriedade, né? Não ficou tão simples arrastar daqui, eu até posso filtrar. Então, Task Name, eu vou ter que dar uma navegadinha aqui, ó, Task Name Formatted, tá aqui, ó. Posso arrastá-la aqui. Vamos deixar essa tabela maior aqui. Ou eu posso vir aqui, ó, vamos supor que eu queira nessa célula aqui a unidade. Então, eu posso vir aqui, ó, em expressão. Tá vendo que ele já pegou aqui, ó? É o mesmo campo daqui, ó, mas aqui já está mais direto o negócio. Unidade. Unidade está aqui. Dou um duplo clique, ele já vai vir para cá. Esse relatório aqui, se eu deixar dessa forma, vamos ver se ele já está formando alguma coisa aqui. Ó, já está trazendo aqui embaixo. Se eu deixar ele dessa forma, é capaz que ele fique meio estreito, né? Para eu colocar todas as minhas informações. Bom, então voltando aqui, para a gente colocar esse relatório de uma maneira mais ampla aqui para a gente deixar mais espaço, o melhor é mexer na página. E aqui em cima, ó, aqui no relatório também tem aqui algumas propriedades onde eu estava tentando achar,
mas não é aqui, ó. Esse paisagem é aqui. Esse paisagem está desabilitado. Por quê? Ele está aqui em cima. Página. Eu quero aqui orientação. Paisagem. Tá vendo? Aumentou aqui. Posso colocar aqui o tipo do papel. A4. Tá? Então, aqui a gente colocou um relatório um pouco maior. Então, vamos melhorar um pouquinho isso aqui, só para ficar um relatóriozinho mais bonitinho. Então, aqui eu vou aumentar. Tem uma coisa legal quando a gente trabalha com tabela, que ó, imagina que ela ficou com um campo diferente. A hora que eu começo a mexer, ó, ele gruda no campo de cima. Então, com tabela, é muito mais fácil da gente poder alinhar as coisas. Tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui, de novo, e replicar aquele grid das atividades aqui na tela. Então, de novo, dando uma olhada aqui no nosso grid. O que ele tem? Ele tem as atividades e ele tem aqui alguns campos. Vamos colocar aqui, para deixar parecido, a atividade, total meta, total de pedido, projeção total atual, desvio meta. Então, vamos replicar esse pedacinho aqui. Então, a atividade a gente já colocou aqui, concatenamos as duas propriedades. Aí o total meta, a mesma coisa de fazer um dashboard, botando à direita, inspetor de propriedades, eu venho aqui, pego o nome da propriedade, e aí, simples, venho aqui, expressão, só filtrar o campo que eu quero. De novo, que nem lá no dashboard aparecem várias propriedades. O que eu quero é a propriedade que bata exatamente com o valor. Vou tirar essa unidade aqui, senão vão ficar duas propriedades. Tá? Depois eu quero total de pedido. Inspetor de propriedades de novo aqui na outra tela. Não se preocupem em decorar o nome da propriedade. Isso não tem a menor necessidade. Tá? Aí eu vou querer aqui mais colunas. Então eu posso vir aqui, inserir coluna à direita. Vou querer mais 3, né? Inserir coluna à direita, inserir coluna à direita. Então a outra vai ser total meta, total de pedido, projeções, inspetor de propriedades. Então vamos lá, projeções, inspetor de propriedades. Depois a outra vai ser o total atual. Vou pegar a propriedade aqui no outro monitor. O total atual. Opa. Total atual. Só colocar aqui. Poderia até colocar aqui em cima o campo, se eu quisesse. Porque aqui, quando eu coloco o total atual, ele só coloca o campo entre dois colchetes. Eu poderia vir aqui e colocar. Já estou com ele filtrado. E o último campo é o desvio meta. Então, existe mais um campo. Vamos colocar mais duas colunas aqui. Inserir coluna à direita, inserir coluna à direita. Então, aqui eu vou colocar o total do desvio meta, né? Vamos lá, desvio meta. Então, editar expressão. Posso colocar ele aqui. E o outro que eu quero colocar, esse outro é um pouquinho diferente, que esse outro é o quê? Aquela bolinha lá. Né? A bolinha eu também consigo colocar aqui. Inspetor de propriedades. Nome da bolinha aqui. Vamos ver aqui se ele aceita. Acho que vai aceitar. Expressão. Vamos ver. Vamos testar aqui. Vamos ver o que ele fez aqui. Ele aceitou mais ou menos. Ele aceitou. Tem um campo aqui que a gente errou, acho. Que foi. Ele tá deixando aqui ainda em retrato. Eu quero paisagem. E aqui ele não colocou a figura.
Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, antes de tudo, vou salvar o meu relatório. Então, aula, relatório, aula 01. Tá? Sempre salva, porque aí a gente não corre o risco de perder alguma coisa. Então, aqui, ele não funcionou. Por quê? Porque aqui ele é um campo de texto. Né? Eu vou arrancar essa célula aqui, ó, del. Vou vir aqui, ó, e vou colocar esse campinho, que é um campinho de imagem. Cadê? O campinho de imagem é esse aqui, ó, caixa de imagem. Tá? Vou colocar ela aqui, ó, pequenininha. E aqui, ó, ele também tem um campinho aqui, expressão. E aí eu vou colocar aquele campo da imagem. Tá vendo? Ele tem aqui, ó, tamanho normal, não sei o que. Eu quero colocar aqui, ó, tamanho automático, para ele se ajustar ali. Vamos ver o que vai acontecer. Orientação, paisagem, ó, já está começando a chegar lá. Então, vamos voltar aqui. A minha página ela não está salvando aqui em paisagem, né? Orientação, paisagem. Vamos ver aqui o que ele, depois por que ele não está pegando aqui. Então, vamos melhorar esse campo aqui, esses campos. Então, valor a contratar. Essa célula aqui acho que não tem nada. Eu coloquei uma célula a mais. Então, vamos colocar aqui, ó, aumentar essa coluna. Vamos deixar um pouquinho mais para cá. Vamos aumentar a tabela aqui. Ó. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, colocar inserir coluna direita. Esse cara aqui, ó, eu não quero texto nenhum para ele e nem vincular ele a dados nenhum. Eu só quero vir aqui, ó. Deixa eu só aumentar esse cara aqui. Tamanho automático não. Vamos colocar comprimir. E eu vou colocar esse cara aqui dentro. Certo? Então ele ficou dentro da tabela aqui. Então voltando aqui, ó, quando eu imprimi, sumiu a bolinha aqui. Por quê? Porque quando eu arrastei essa tabela, ele fez alguma coisa errada aqui, que eu não sei o que é. Sempre que acontecer alguma coisa inesperada, aqui, ó, dentro desse controle, cada linha aqui é um objeto que eu coloquei aqui no meu relatório. Aquela caixa de imagem está aqui, ó, Picture Box 1. Quando eu selecionei ela, tá vendo que ela está fora do relatório? É por isso que ela não está aparecendo. Então, se eu quiser mexer aqui, ó, podemos mexer nela aqui e vamos pegar o posicionamento dela e vamos colocar aqui, ó, posição. Está fora do relatório. Vamos colocar aqui, ó, em vez de 107, vamos colocar 80 aqui. Vamos colocar aqui, ó, eu sempre faço uma coisa exagerada que fica mais fácil. Põe 10 e 10. Ela vai aparecer lá no comecinho, aqui, ó. Então, beleza, 10 e 10. Ele está aparecendo dentro da célula aqui, ó. Tá vendo? 10 e 10 dentro dessa célula aqui. Então, agora eu posso pegar esse cara aqui, jogar ele um pouquinho para cima, jogar ele para cá. Beleza. Na verdade, se eu quiser fazer isso aqui, acho que fica até melhor. Eu jogo ele para o cantinho da célula ali, ó, e agora eu aumento essa célula aqui até onde eu quiser. Aqui. Então, vou deixar aqui um pouquinho mais, talvez. E aí, vamos ver o que aconteceu. Ó, depois a gente vai acertar a história do relatório, está aparecendo sempre na vertical. Mas aqui, ó, já está começando a chegar lá. Então, voltando aqui, ó, vamos formatar todos esses números. Clico numa célula, seguro o Ctrl. Vou clicando em todas elas. Tá? Então, ó, Format Text String. Eu posso formatar por aqui. Aqui a vantagem é que eu posso formatar várias de uma vez. Então, quero aqui, ó, formato N2. E eu quero pegar esse cara aqui e alinhar ele à direita, porque ele é número, certo? Então, eu vou alinhar à direita aqui. Beleza. Quero colocar aqui aquele espaçamento, a mesma coisa. Eu vou colocar 10 para cada lado aqui. 10 aqui. Ele não vai provavelmente pegar esse 10 desse outro lado, mas deixa ele bonitinho aqui. Então, se eu vou diminuir esse pedacinho aqui, ó. Se eu for aqui no Prever ou no Preview, tá aqui, ó, já está formatado, orientação, paisagem, já vai começar a ficar melhor. Ó. Aqui tá vendo que está pulando aqui, está encavalando o número, então a gente tem que formatar bastante isso aqui ainda. Bom, mas já está chegando lá. Então vamos voltar aqui, ó,
para o designer, página principal, vou salvar, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui os campos, então esse cara aqui pode ser bem menor, esse cara aqui pode ser bem menor, esse cara aqui também, esse cara aqui também, e esse cara aqui também, para sobrar bastante espaço lá para o nome da atividade. Então, bom, melhorou um pouquinho, sendo que aqui cortou, né? Orientação, paisagem, aqui cortou. Esse número ainda está pequeno. Então, vamos aumentar um pouquinho esse primeiro número aqui. Ó. Esse aqui não está bom. Vamos diminuir aqui. Ó. Então, tá. Aqui já deve todo mundo caber na página lá. Na página da... Ótimo. Então, tá. Beleza. Só que agora, se a gente reparar aqui, ó, aqui tem um código, tem um título, né? Tem o título da obra e aqui não tem título nenhum. Tá meio bagunçado esse negócio aqui. Então, posso vir aqui, ó, em detalhes. Ó, a gente tem que reparar sempre isso aqui. Ó, que nível de detalhe que eu estou? Detalhe principal, que é o coletor de custo. Detalhe da atividade. Venho aqui, ó, no botão da direita, inserir seção. Quero o quê? Um cabeçalho do relatório? Não. Quero um cabeçalho só desse grupo aqui. Só desse grupo da atividade. Se eu colocasse um cabeçalho do relatório, ia aparecer aqui. E não quer. Eu não quero. Então, aqui, ó, olha que legal. Como a gente já criou isso como uma tabela, eu não preciso me preocupar muito com como que eu vou fazer. Eu geralmente crio uma tabela inicial, depois vou copiando, porque daí eu uso uma parte dela para ser o cabeçalho. Então, já que eu tenho a tabela aqui, que eu vou usar ela, porque ela já está formatadinha para colocar um cabeçalho, vamos vir aqui, ó. Primeira coisa, vamos colocar uma corzinha um pouco melhor para ela aqui. A gente pode pôr aqui, ó, por aqui cor do fundo, tá como transparente. Vamos colocar aqui um cinzinha também. Aí aqui, esses campos estão vinculados ao banco de dados. Eu posso vir aqui, ó, simplesmente vir aqui, tirar a vinculação e escrever o que eu quero. Então aqui eu quero que seja atividade, vai ser o título. Aqui eu quero que seja a meta, então vou tirar aqui a vinculação. Então lá no nosso outro Lumina aqui, essa coluna está com o nome, deixa eu ver aqui certinho para deixar igual, total meta. Então a gente chama esse cara aqui de total meta. Depois vem o total pad. Total pad. Vou tirar aqui, senão ele vai continuar vinculado lá, vai trazer o valor do campo. Depois o projeções. Projeções. E depois o total atual e o desvio. Total atual. Opa. Eu poderia vir aqui, ó, e tirar esse cara aqui também. Tanto faz. E o desvio. Desvio. Posso tirar pela expressão, ou posso abrir lá e falar que não tem nenhum campo vinculado. Então, vamos no preview aqui. Orientação, paisagem. Tá ficando melhorzinho aqui, certo? Então, eu acho que ainda tem campo muito grande aqui, esse desvio está grande, o total atual está grande. Acho que dá até para diminuir um pouquinho cada um deles. Vamos diminuir aqui para sobrar espaço. Aqui, ó, estava tudo bonitinho, né, minha tabela. Agora eu vou vir aqui e começar a mexer nos tamanhos e desalinhou com a tabela de baixo. Estava tudo certinho e agora não está mais. Não tem problema, porque agora, ó, deixei aqui desse tamanho, eu venho aqui embaixo, ó, e só arrasto, ele vai ficar vermelhinho ali, ele gruda no alinhamento de cima, o que deixa a construção da tabela aqui bem fácil. Então vamos prever aqui, e aí vamos ver como que tá. Não, tá ótimo, tá ficando bom. Aqui, ó, tem um problema grave.
Olha a orientação que está essa linha. Aqui está totalmente tá alinhado, tá ordenado pelo título, né? Como a gente juntou as duas colunas, então 01.01 vem antes de 01, espaço, traço, espaço. Então a gente vai ter que mudar essa ordem aqui. Como que a gente muda a ordem de um detalhe? Então, ó, eu estou no detalhe, paro aqui, ó, tem que estar com ele marcado. Aí aqui embaixo, ó, eu tenho classificação. Tenho como adicionar um grupo, que não é o caso, ou adicionar uma classificação. Eu vou adicionar uma classificação aqui. Qual campo que eu quero? Eu quero ordenar por WBS. Então vamos ver aqui, ó. WBS. Ascendente. Beleza, vamos ver se isso já é suficiente. Melhorou. Melhorou e já está ficando parecido com o que a gente precisa lá. Talvez seja interessante alinhar essa tabela aqui no canto também, né? Aí fica tudo bonitinho. Então vamos vir aqui, ó, Designer, alinho esse cara aqui, ele gruda lá, tranquilo, grudou aqui. Tá, eu vou terminar esse vídeo aqui e aí a gente continua num próximo.